Gente, esse vídeo aqui que eu criei, ó. Esse vídeo que eu criei, ó. Esse vídeo que eu criei, ó. Peraí, gente. Esse vídeo aqui, ó, de 2/19 de 2024. Esse daí deu errado, tá? O jogo que eu vou jogar é um mod eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou lá e vou mostrar pra vocês, tá? Vou lá, tá? Eu vou lá e quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Eu vou ficar quietinho porque eu quero que vocês ouvem bem, tá? Então, eu vou lá. Three, two, one, go! Three, two, one,
Let's play a game together. So just a game time.